Prontinho, tá gravando. Deixa eu botar aqui para cair toda hora. Era tão perto, amai rapazes, era tão perto que antes de 3 minutos me achei em casa. Parei no corredor a tomar fôlego, buscava esquecer o defunto, pálido e disforme, e o mais que não disse para não dar a essas páginas um aspecto repugnante. Mas podes imaginá-lo. Tudo arredei da vista, em poucos segundos. Bastou-me pensar na outra casa, e mais na vida e na cara fresca e lépida de Capitu. Amai, rapazes, e principalmente amai moças lindas e graciosas. Elas dão remédio ao mal, aroma ao infecto, trocam a morte pela vida. Amai, rapazes. Vamos lá. A sege. Chegara ao último degrau e uma ideia me entrou no cérebro, como se estivesse a esperar por mim entre as grades da cancela. Ouvi de memória as palavras do pai de Manduca, pedindo-me que fosse ao enterro no dia seguinte. Parei no degrau, refleti um instante. Sim, podia ir ao enterro. Pediria à minha mãe que me alugasse um carro. Não cuides que era o desejo de andar de carro, por mais que tivesse o gosto da condução. Em pequeno, lembra-me que ia-se muitas vezes com a minha mãe às visitas de amizade ou de cerimônia, e à missa se chovia. Era uma velha sege de meu pai, que ela conservou o mais que pôde. O cocheiro, que era nosso escravo, tão velho como a sege, quando me via à porta, vestido esperando minha mãe, dizia-me rindo: João vai levar nhonhô. Recomendasse. João demora muito as bestas, vai devagar. Minha Glória não gosta, mas demora. Fica entendido que era para saborear a sege, não pela vaidade, porque ela não permitia ver as pessoas que iam dentro. Era uma velha sege obsoleta, de 2 rodas, estreita e curta, com 2 cortinas de couro na frente, que corriam para os lados quando era preciso entrar ou sair. Cada cortina tinha um óculo de vidro, por onde eu gostava de espiar para fora. Senta Bentinho. Deixa espiar, mamãe. Ido, e via o cocheiro com a sua esquerda, e segurando as botas, o chicote e as mulas. Mas ele casas, lojas ou não, abertas ou fechadas, com gente ou atravessavam de Acho que está travando, né? Está travando para você aí também, Silene? da sege, com grandes Tá quando travando. havia impedimentos de tá travando? Então, cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou lá para o outro quarto. Você pode esperar 1 minuto? Vou levar o computador para lá, porque aqui eu achava que fosse interessante, mas eu estou vendo que não vai dar. Parece que agora travou de vez. Acho que ele se movimentou aí, só quando ele... Uhum. Chegar no destino.
A sege é tipo aquelas carruagens, né? Acho que só que pequena. Acho que é isso, né? Então, né? Deve ser, né? Fiquei eu pensando. Como eu estou no celular, não deu para eu pesquisar. Deixa eu ver O se eu computador está longe. acho aqui. Ver se eu acho aqui. Ele foi, né? Hum. Antiga carruagem fechada de 2 rodas, varais e um só assento, com a frente fechada por cortinas ou vidraça e puxada por 2 cavalos. Carruagem de 2 rodas, então, né, é aquela que ela é um pouco mais compacta, né? Não é aquela grande carruagem, Aquela maior, tradicional. Né? aquela da Cinderela. O Acho que Jorge. vamos nós, né? Eu acho que sim, porque só que eu não, agora eu não sei direito onde que parou, porque Vamos retornar aqui pro. peraí, deixa eu ver, o Jorge está voltando, peraí, vamos ver se ele Opa, Pessoal, Pronto, desculpa aí. imagina, Vamos lá. sem vamos lá. problema. Deixa eu agora ver se eu lembro onde eu parei, né? Acho que Ó, podia ir dessa. pode falar, Eu Silene. vou, eu vou começar, então, no 2, 3, no quarto parágrafo. Fica entendido, Ah, tá. Uhum. tá? Tá. Beleza. Fica entendido que era para saborear a sege, não pela vaidade, porque ela não permitia ver as pessoas que iam dentro. Era uma velha sege obsoleta, de 2 rodas, estreita e curta, com 2 cortinas de couro na frente, que corriam para os lados, quando era preciso entrar ou sair. Cada cortina tinha um óculo de vidro, por onde eu gostava de espiar para fora. Senta, Bentinho. Deixa eu espiar, mamãe. E em pé, quando eu era mais pequeno, metia a cara no vidro e via o cocheiro com as suas grandes botas escanchando na mula da esquerda e segurando a rédea da outra. Na mão levava um chicote grosso e comprido. Tudo incômodo, as botas, o chicote e as mulas, mas ele gostava e eu também. Dos lados via passar as casas, lojas ou não, abertas ou fechadas, com gente ou sem ela, e na rua as pessoas que iam e vinham ou atravessavam diante da sege com grandes pernadas ou passos miúdos. Quando havia impedimento de gente ou de animais, a sege parava, e então o espetáculo era particularmente interessante. As pessoas paradas na calçada ou à porta das casas olhavam para a sege e falavam entre si naturalmente sobre quem iria dentro. Quando fui crescendo em idade, imaginei que adivinhavam e diziam: é aquela senhora da rua de Mata Cavalo que tem um filho bentinho. A sege ia tanto com a vida recôndita de minha mãe que, quando já não havia nenhuma outra, continuamos a andar nela, e era conhecida na rua e no bairro pela sege antiga. Afinal, minha mãe consentiu em deixá-la, sem vender logo. Só abriu a mão dela porque as despesas de cocheira a obrigaram a isso. A razão de aguardar inútil foi exclusivamente sentimental. Era a lembrança do marido. Tudo que vinha de meu pai era conservado como um pedaço dele, um resto da pessoa, a mesma alma integral e pura. Mas o uso, esse era filho também do carrancismo que ela confessava aos amigos. Minha mãe exprimia bem a fidelidade aos velhos hábitos, velhas maneiras, velhas ideias, velhas modas. Tinha o seu museu de relíquias, pentes desusados, um trecho de mantilha, umas moedas de cobre datadas de 1824 e 1825.
E para que tudo fosse antigo, a si mesma se queria fazer velha, mas já deixei dito que nesse ponto não alcançava tudo o que queria. Um pretexto honesto. Não, a ideia de ir ao enterro não vinha da lembrança do carro e suas doçuras. A origem era outra, era porque, acompanhando o enterro no dia seguinte, não iria ao seminário e podia fazer outra visita a Capitu um tanto mais demorada. Eis aí o que era. A lembrança do carro podia vir acessoriamente, depois, mas a principal e imediata foi aquela. Voltaria à Rua dos Inválidos a pretexto de saber de Sinhazinha Gurgel. Contava que tudo me saísse como naquele dia. Gurgel aflito, Capitu comigo no canapé, as mãos presas, o penteado. Vou pedir à mamãe. Abri a cancela antes de transpô-la, assim como ouvira da memória a palavra do pai, do morto. Ouvi agora a da mãe e repeti a meia voz. Coitado de Manduca. A recusa. Minha mãe ficou perplexa quando lhe pedi para ir ao enterro. Perdeu um dia de seminário? Fiz-lhe notar que a amizade que o Manduca me tinha e depois era gente pobre. Tudo que me lembrou dizer, disse. Prima Justina opinou pela negativa. Você acha que não deve ir? Perguntou-lhe minha mãe. Acho que não. Que amizade é essa que eu nunca vi? Prima Justina venceu. Quando referi o caso ao agregado, este sorriu e disse-me que o motivo escondido da prima era, provavelmente, não dar ao enterro o lustre da minha pessoa. Fosse o que fosse, fiquei amuado. No dia seguinte, pensando no motivo, não me desagradou. Mais tarde, achei-lhe um sabor particular. A polêmica. No dia seguinte, passei pela casa do defunto, sem entrar nem parar. Ou se parei, foi só um instante, ainda mais breve que este em que vê-lo digo. Se me não engano, andei até mais depressa, receando que me chamassem como na véspera. Uma vez que não ia ao enterro, antes longe que próximo, fui andando e pensando no pobre diabo. Não éramos amigos, nem nos conhecíamos de muito. Que intimidade podia haver entre a doença dele e a minha saúde? Tivemos relações breves e distantes. Fui pensando nelas, recordando algumas. Reduziam-se todas a uma polêmica entre nós, 2 anos antes, a propósito. Mal podeis crer a que propósito foi. Foi a guerra da Crimeia. Manduca vivia no interior da casa, deitado na cama, lendo por desvastio. Ao domingo, sobre a tarde, o pai enfiava-lhe uma camisola escura e trazia-o para o fundo da loja, de onde ele espiava um palmo da rua e a gente que passava. Era todo o seu recreio. Foi ali que o vi uma vez e não fiquei pouco espantado. A doença ia-lhe comendo parte das carnes, os dedos queriam apertar-se, o aspecto não atraía deserto. Tinha eu de 13 para 14 anos. Da segunda vez que eu vi ali, como falássemos da guerra, da Crimeia, que não ardia e andava nos jornais, Manduca disse que os aliados haviam de vencer e eu respondi que não, pois veremos, tornou ele, só se a justiça não vencer nesse mundo, o que é impossível, e a justiça está com os aliados. Não, senhor, a razão é dos russos. Naturalmente, íamos com o que nos diziam os jornais da cidade, transcrevendo-os de fora, mas pode ser também que cada um de nós tivesse a opinião do seu temperamento. Fui sempre um tanto moscovita nas minhas ideias. Defendia o direito da Rússia. Manduca fez o mesmo ao dos aliados. E o terceiro domingo em que entrei na loja, tocamos outra vez no assunto. Então, Manduca propôs que trocássemos a argumentação por escrito, e na terça ou quarta-feira recebi 2 folhas de papel contendo a exposição e a defesa do direito dos aliados e da integridade da Turquia, concluindo por essa frase profética: os russos não hão de entrar em Constantinopla. Lia
e meti-me a refutá-la. Não me recorda um só dos argumentos que empreguei, nem talvez interesse conhecê-los, agora que o século está a expirar, mas a ideia que me ficou deles é que eram irrespondíveis. Fui eu mesmo levar-lhe o meu papel. Fizeram-me entrar na alcova, onde ele jazia estirado na cama, mal coberto por uma colcha de retalhos. O gosto da polêmica ou qualquer outra causa que não alcanço não me deixou sentir toda a repugnância que saía da cama e do doente. E o prazer com que lhe dei o papel foi sincero. Manduca, pela sua parte, por mais nojosa que tivesse então a cara, o sorriso que a acendeu dissimulou o mal físico. A convicção com que me recebeu o papel e disse que ia ler, e responderia é que não tem palavras nossas nem alheias que a digo de todo e com verdade. Não era exaltada, não era ruidosa, não tinha gesto, nem a moléstia os permitiria. Era simples, grande, profunda, um gozo infinito de vitória, antes de saber os meus argumentos. Tinha já papel, pena e tinta ao pé da cama. Dias depois recebi a réplica. Não me lembra se trazia coisas novas ou não. O calor é que crescia e o final era o mesmo. Os russos não hão de entrar em Constantinopla. Repliquei e daí continuou por algum tempo uma polêmica ardente, em que nenhum de nós cedia, defendendo cada um os seus clientes com força e brio. Manduca era mais longo e pronto que eu. Naturalmente, a mim sobravam 1000 coisas que distraíam o estudo, os recreios, a família e a própria saúde, que me chamava a outros exercícios. Manduca, salvo o palmo de rua ao domingo de tarde, tinha só essa guerra, assunto da cidade e do mundo, mas que ninguém ia tratar com ele. O acaso dera-lhe em mim um adversário. Ele, que tinha gosto à escrita, deitou-se ao debate, como a um remédio novo e radical. As horas tristes e compridas eram agora breves e alegres. Os olhos desaprenderam de chorar. Se porventura choravam antes, Senti essa mudança dele nas próprias maneiras do pai e da mãe. Não imaginava como ele anda agora, depois que o senhor lhe escreve aqueles papéis, dizia-me o dono da loja, uma vez à porta da rua. Fale e ri muito. Logo que eu mando o caixeiro levar os papéis dele, entra a indagar da resposta, e se demorará muito, e que pergunte ao moleque quando passar. Enquanto espera, relê jornais e toma notas, mas também apenas recebe os seus papéis. Atira-se a lê-los e começa logo a escrever a resposta. Há ocasiões em que não come ou come mal, tanto que eu queria pedir uma coisa, é que não os mande à hora do almoço ou de jantar. Fui eu que cansei primeiro, comecei a demorar as respostas, até que não dei mais nenhuma. Ele ainda teimou 2 ou 3 vezes depois do meu silêncio, mas não recebendo contestação alguma, por fadiga também, ou por não aborrecer, acabou de todo com as suas... A última, como a primeira, como todas, afirmava a mesma predição eterna. Os russos não hão de entrar em Constantinopla. Não entraram, efetivamente, nem então, nem depois, nem até agora. Mas a predição seria eterna. Não chegarão a entrar algum dia? Problema difícil. O próprio Manduca, para entrar na sepultura, gastou 3 anos de solução. Tão certo é que a natureza, como a história, não se faz brincando. A vida dele resistiu como a Turquia. Se afinal cedeu, foi porque lhe faltou uma aliança como a anglo-francesa, não se podendo considerar tal o simples acordo da medicina e da farmácia. Morreu afinal, como os estados morrem. No nosso caso particular, a questão é saber não se a Turquia morrerá, porque a morte não poupa a ninguém, mas se os russos entrarão algum dia em Constantinopla. Essa era a questão para o meu vizinho leproso, debaixo da triste
rota e infecta a colcha de retalhos. Passa. O achado que consola. E claro que as reflexões que aí deixo não foram feitas, então, a caminho do seminário, mas agora no gabinete do Engenho Novo. Então, não fiz propriamente nenhuma, a não ser esta, que servi de alívio um dia ao meu vizinho Manduca. Hoje, pensando melhor, acho que não só servi de alívio, mas até lhe dei felicidade. E o achado consola-me. Já agora não esquecerei mais de que dei 2 ou 3 meses de felicidade a um pobre diabo, fazendo-lhe esquecer o mal e o resto. É alguma coisa na liquidação da minha vida. Se há no outro mundo tal ou qual prêmio para as virtudes sem intenção, esta pagará um ou dois dos meus muitos pecados. Quanto ao Manduca, não creio que fosse pecado opinar contra a Rússia. Mas, se era, ele estará purgando há 40 anos de felicidade que alcançou em 2 ou 3 meses. Donde concluirá, já tarde, que era ainda melhor haver gemido somente, sem opinar coisa nenhuma. O diabo não é tão feio como se pinta. Manduca enterrou-se sem mim. A muitos outros aconteceu a mesma coisa, sem que eu sentisse nada, mas este caso afligiu-me particularmente, pela razão já dita. Também senti, não sei, que melancolia ao recordar a primeira polêmica da vida, o gosto com que ele recebia os meus papéis e se propunha a refutá-los, não contando o gosto do carro. Mas o tempo apagou depressa todas essas saudades e ressurreições. Nem foi só ele. 2 pessoas vieram ajudá-lo. Capitu, cuja imagem dormiu comigo na mesma noite, e outra que direi no capítulo que vem. O resto desse capítulo é só para pedir que, se alguém tiver de ler meu livro com alguma atenção, mais da que lhe exigir o preço do exemplar, não deixe de concluir que o diabo não é tão feio como se pinta. Quero dizer que o meu vizinho de mata-cavalos, temperando o mal com a opinião antirrussa, dava à podridão das suas carnes um reflexo espiritual que as consolava. Há consolações maiores, de certo, e uma das excelentes é não padecer esse nem outro mal algum. Mas a natureza é tão divina que se diverte com tais contrastes, e aos mais nojentos ou mais aflitos acena com uma flor. E talvez saia assim a flor mais bela. O meu jardineiro afirma que as violetas, para terem um cheiro superior mister, ao mister de estrume de porco. Não examinei, mas deve ser verdade. Um amigo por defunto. Quanto a outra pessoa que teve a força obliterativa, foi o meu colega Escobar, que no domingo, antes do meio-dia, veio a ter a mata-cavalos. Um amigo supria assim um defunto. E tal amigo que durante cerca de 5 minutos esteve com a minha mão entre as suas, como se me não visse desde longos meses. Você janta comigo, Escobar? Vim para isto mesmo. Minha mãe agradeceu-lhe a amizade que me tinha, e ele respondeu, com muita polidez, ainda que um tanto atado, como se carecesse de palavras prontas. Já viste que não era assim. A palavra obedecia-lhe.
Mas o homem não é sempre o mesmo em todos os instantes. O que ele disse, em resumo, foi que me estimava pelas minhas boas qualidades, aprimorada, educação. No seminário, todos me queriam bem. Nem podia deixar de ser assim, acrescentou. Insistia na educação, nos bons exemplos, na doce e rara mãe que o céu me deu. Tudo isso com a voz engasgada e trêmula. Todos ficaram gostando dele. Eu estava tão contente como se Escobar fosse invenção minha. José Dias despechou-lhe 2 superlativos. Tio Cosme, 2 capotes. E prima Justina não achou taxa que lhe pôr. Depois, sim, no segundo ou terceiro domingo, veio ela confessar-nos que o meu amigo Escobar era tão metediço e tinha uns olhos policiais, a que não escapava nada. São olhos dele? São os olhos dele, expliquei. Nem eu digo que sejam de outro. São olhos refletidos, optou tio Cosme. Seguramente, acudiu José Dias. Entretanto, pode ser que a senhora, dona Justina, tenha alguma razão. A verdade é que uma coisa não impede outra, e a reflexão casa-se muito bem à curiosidade natural. Parece curioso? Isso parece, mas a mim parece um mocinho muito sério, disse minha mãe. Justamente, confirmou José Dias, para não discordar dela. Quando eu referi a Escobar aquela opinião de minha mãe, sem lhe contar as outras naturalmente, vi que o prazer dele foi extraordinário. Agradeceu, dizendo que eram bondade, e elogiou também minha mãe. Senhora grave, distinta e moça, muito moça. Que idade teria? Já fez 40 anos, respondi eu vagamente por vaidade. Não é possível, exclamou Escobar. 40 anos? Nem parece 30. Está muito moça e bonita. Também alguém há de você sair com esses olhos que Deus lhe deu. São exatamente os dela. Enviuvou há muitos anos? Contei-lhe o que sabia da vida dela e de meu pai. Escobar escutava atento, perguntando mais, pedindo explicação das passagens omissas ou só escuras. Quando eu lhe disse que não me lembrava nada da roça, tão pequenino viera, contou-me 2 ou 3 reminiscências dos seus 3 anos de idade, ainda agora frescas. E não contávamos voltar à roça. Não, agora não voltamos mais. Olhe, aquele preto ali vai passando, é de lá. Tomás. Olhou? Estávamos na horta da minha casa e o preto andava em serviço. Chegou-se a nós, esperou. É casado, disse eu para Escobar. Maria, onde está? Está socando milho, sim, senhor. Você ainda se lembra da roça, Tomás? A lembra, sim, senhor. Bem, vá-se embora. Mostrei outro, mais outro e ainda outro. Este Pedro, aquele José, aquele Damião. Todas as letras do alfabeto, interrompeu Escobar. Com efeito, eram diferentes letras, e só então reparei nisto. Apontei ainda outros escravos, alguns com os mesmos nomes, distinguindo-se por um apelido ou da pessoa, como João Fulo, Maria Gorda, ou de nação, como Pedro Benguela, Antônio Moçambique. Estão todos aqui em casa? Perguntou ele. Não. Alguns andam ganhando na rua, outros estão alugados. Não era possível ter todos em casa. Nem são todos os da roça. A maior parte ficou lá. O que me admira é que Dona Glória se
se acostumasse logo a viver em casa da cidade, onde tudo é apertado e de lá é naturalmente grande. Não sei, mas parece. Mamãe tem outras casas maiores que essa. Diz, porém, que há de morrer aqui. As outras estão alugadas. Algumas são bem grandes, como a da Rua da Quitanda. Conheço essa, é bonita. Tem também Rio Comprido, na Cidade Nova, uma no Catete. Não lhe hão de faltar tetos, concluiu ele, sorrindo com simpatia. Caminhamos para o fundo, passamos o lavador. Ele parou um instante, aí mirando a pedra de bater roupa e fazendo reflexões a propósito do asseio. Depois continuamos. Quais foram as reflexões? Não me lembro agora. Lembra-me? Só que as achei engenhosas. E ri. Ele riu também. A minha alegria acordava dele. E o céu estava tão azul e o ar tão claro que a natureza parecia rir também conosco. São assim as boas horas deste mundo. Escobar confessou esse acordo do interno com o externo, por palavras tão finas e altas que me comoveram. Depois, a propósito da beleza moral que se ajusta à física, tornou a falar de minha mãe. Um anjo dobrado, disse ele. Ideias aritméticas. Não digo. Ideias aritméticas. Não digo o mais, que foi muito. Nem ele sabia só elogiar e pensar, sabia também calcular depressa e bem. Era das cabeças aritméticas de Holmes. 2 mais 2 são 4. Não se imagina a facilidade com que ele somava ou multiplicava de cor. A divisão, que foi sempre uma das operações difíceis para mim, era para ele como nada. Cerrava um pouco os olhos, voltados para cima, sussurrava as denominações dos algarismos, estava pronto. Isto com 7, 13, 20 algarismos. A vocação era tal que o fazia amar os próprios sinais das somas. E tinha esta opinião, que os algarismos, sendo poucos, eram muito mais conceituosos que as 25 letras do alfabeto. Há letras inúteis e letras dispensáveis, dizia ele. Que serviço diverso prestam o D e o T? Tem quase o mesmo som. O mesmo digo do P e do B e do P. O mesmo do S e do C. Do Z. O mesmo do K e do G, etc. São trapalhices caligráficas. Veja os algarismos. Não há 2 que façam o mesmo ofício. 4 é 4, 7 é 7. E admire a beleza com que 1, 4 e 1, 7 formam esta coisa que se exprime por 11. Agora dobre 11 e terá 22. Multiplique por igual número, dá 484. E assim por diante. Mas onde a perfeição é maior é no emprego do zero. O valor do zero é em si mesmo nada, mas o ofício desse sinal negativo é justamente aumentar. Um 5 sozinho é um 5. Põe-lhe 2 zeros, é 500. Assim, o que não vale nada faz valer muito, coisa que não fazem as letras dobradas. Pois eu tanto aprovo com um P como com 2 P's. Criado na ortografia de meus pais, custava-me a ouvir tais blasfêmias, mas não ousava refutá-lo. Contudo, um dia proferi algumas palavras de defesa, ao que ele respondeu que era um preconceito, e acrescentou que as ideias aritméticas podiam ir ao infinito, com a vantagem de que eram mais fáceis de menear. Assim que
Eu não era capaz de resolver, de momento, um problema filosófico ou linguístico, ao passo que ele podia somar em 3 minutos quaisquer quantia. Por exemplo, dê-me um caso, dê-me uma porção de números que eu não sabia, nem possa saber antes. Olhe, dê-me o número das casas de sua mãe e os aluguéis de cada uma. Se eu não disser a soma total em 2 minutos, em 1 minuto, enforco. Aceitei a aposta e, na semana seguinte, levei-lhe escritos em um papel os algarismos das casas e dos aluguéis. Escobar pegou o papel, passou-o pelos olhos a fim de os decorar, e enquanto eu fitava o relógio, ele erguia as pupilas, cerrava as pálpebras e sussurrava: "Oh, o vento não é mais rápido." Foi dito e feito. Em meio minuto bradava: "Dai tudo 1.070, né? Mensais. 70.000 mensais." Fiquei pasmado. Considera que eram nada menos de 9 casas e que os aluguéis variavam de uma para a outra, indo de 70.000 a 180.000. Pois tudo isto em que eu gastaria 3 ou 4 minutos, e havia de ser no papel, fê-lo Escobar de cor, brincando, olhando-me triunfalmente, e perguntava se não era exato. Eu só por lhe mostrar que sim, tirei do bolso o papelinho que levava com a soma total, e mostrei-lhe que era aquilo mesmo, nem um erro. 1.070, acho que é réis, né? Acho que é. Isto prova que as ideias aritméticas são mais simples e, portanto, mais naturais. A natureza é simples, a arte é atrapalhada. Fiquei tão entusiasmado com a facilidade mental do meu amigo que não pude deixar de abraçá-lo. Era no pátio. Outros seminaristas notaram a nossa efusão. O padre que estava com eles não gostou. A modéstia, disse-nos, não consente esses gestos excessivos. Podem estimar-se com moderação. Escobar observou que os outros e o padre falavam de inveja e propôs-me viver separado. Interrompi-o dizendo que não. Se era inveja, tanto pior para eles. Quebremos-lhes a castanha na boca. Mas fiquemos ainda mais amigos até aqui. Escobar apertou-me a mão às escondidas, com tal força que ainda me dói os dedos. É ilusão, de certo, se não é feito das longas horas que tenho estado a escrever sem parar. Suspendamos a pena por alguns instantes. Passo. O Papa. A amizade de Escobar fez-se grande e fecunda. A de José Dias não lhe quis ficar atrás. Na primeira semana, disse-me este em casa: "Agora é certo que você vai sair já do seminário." "Como?" "Espere até amanhã. Vou jogar com eles que me chamaram. Amanhã, lá no quarto, no quintal ou na rua, indo à missa, conto-lhe o que há. A ideia é tão santa que não está mal no santuário. Amanhã, Bentinho." "Mas é coisa certa?" "Certíssima." No dia seguinte, revelou-me o mistério. Ao primeiro aspecto, confesso que fiquei deslumbrado. Trazia uma nota de grandeza e de espiritualidade que falava aos meus olhos de seminarista. Era não menos que isto. Minha mãe, ao parecer dele, estava arrependida do que fizera e desejaria ver-me cá fora.
mas entendia que o vínculo moral da promessa a prendia indissoluvelmente. Cumpria rompê-lo e, para tanto, valia a Escritura, com o poder de desligar dado aos apóstolos. Assim que ele e eu iríamos a Roma pedir a absolvição do Papa. Que me parecia? Parece-me bem, respondi depois de alguns segundos de reflexão. Pode ser um bom remédio. É o único, Bentinho, é o único. Vou já conversar com Dona Glória, expondo-lhe tudo, e podemos partir daqui a 2 meses ou antes. Melhor é falar domingo que vem. Deixe-me pensar primeiro. Ó, Bentinho, interrompeu o agregado. Pensando em quê? Você o que quer, digo. Não se amofina com o seu velho? Você o que quer é consultar uma pessoa. Rigorosamente eram duas pessoas, Capitu e Escobar. Mas eu neguei a pés juntos que quisesse consultar ninguém. E que pessoa? O reitor? Não era natural que lhe confiasse tal assunto. Não, nem reitor, nem professor, nem ninguém. Era só o tempo de refletir uma semana. No domingo daria resposta. E desde já lhe dizia que a ideia não me parecia má. Não? Não. Pois resolvamos hoje mesmo. Não se vai a Roma brincando. Quem tem boca vai a Roma. E boca, no nosso caso, é a moeda. Ora, você pode muito bem gastar consigo. Comigo, não. Um par de calças, 3 camisas e um pão diário. Não preciso mais. Serei como São Paulo, que vivia do ofício enquanto ia pregando a palavra divina. Pois eu vou não pregá-la, mas buscá-la. Levaremos cartas do internúncio e do bispo. Cartas para o nosso ministro, cartas de capuchinhos. Bem sei a objeção que se pode opor a esta ideia. Dirão que é dado pedir a dispensa cá de longe, mas, além do mais, que não digo, basta refletir que é muito mais solene e bonito entrar no Vaticano e prostrar-se aos pés do Papa e do próprio objeto do favor, o levita prometido, que vai pedir para sua mãe terníssima e dulcíssima a dispensa de Deus. Considere o quadro. Você beijando o pé ao príncipe dos apóstolos. Sua santidade, com um sorriso evangélico, inclina-se, interroga, ouve, absolve e abençoa. Os anjos o contemplam. A Virgem recomenda ao Santíssimo Filho que todos os seus desejos, Bentinho, sejam satisfeitos e que o que você amar na terra seja igualmente amado no céu. Não digo mais, porque é preciso acabar o capítulo. E ele não acabou o discurso. Falou a todos os meus sentimentos de católico e de namorado. Vi a alma aliviada de minha mãe, vi a alma feliz de Capitu, ambas em casa, e eu com elas e ele conosco, tudo mediante uma pequena viagem a Roma, que eu só geograficamente sabia onde ficava. Espiritualmente também, mas a distância que estaria da vontade de Capitu é que não. Eis o ponto essencial. Se Capitu achasse longe, não iria, mas era preciso ouvi-la, e assim também a Escobar, que me daria um bom conselho. E já são quase 8 horas. Tá ficando quente aqui pro Bentinho. Tá ficando quente mesmo. Eu achei interessante que tem uma parte aí que fala da guerra da Crimeia, né, da Rússia, tá com eu falei, gente, não muda nada, né? É, Então,
Mas eu acho que a Rússia invadiu a Crimeia, não foi? Foi? Então, Recentemente, né? aham. Não foi ao contrário, não? A Crimeia invadiu a Ah, Rússia? A é Rússia ruim. invadiu a Crimeia. Tá certo, tá certo. Sou eu que estou meio. A Rússia invadiu a Crimeia. A Rússia tem um poder militar muito grande. Muito grande. Mas é interessante mesmo. Eu lembrei também Uhum. da Guerra da Crimeia. Não Sim, sim. aquela do que o Bentinho conversava, mas a da agora, né? Até agora. Interessante. Bom, vamos ver o que o Escobar vai aprontar, né? Então, Então. Pois é, né? Mas eu achei aqui interessante uma frase que, assim, mas o homem não é sempre o mesmo em todos os instantes. Eu gostei do que eu li. Na página 178, Um Amigo por um Defunto. sim. Ele fala aqui, Parece mas o homem não é sempre o mesmo em todos os instantes. Eu concordo com ele. igual o Heráclito, né? O filósofo. Não anda nesse banho nesse mesmo rio. É verdade. Sim, sim. O Bentinho, eu não, engraçado, eu li o livro já faz muito tempo e tal, e lembro o geral, né? Mas os detalhes eu não lembro, né? Então eu não lembro se esse negócio ele vai para Roma mesmo, se não vai. É, eu fiquei curioso. Mas do Escobar eu lembro. É, mas gente. Então, o que mais? Algo mais? Boa noite, Mônica. A Mônica chegou. Ah, sim, a Mônica estava aí. É. Ai, ai. É isso. Então, é isso. É isso aí. Então, tá bom, gente. Então, quarta que vem a gente volta para É, ver. não é feriado? Não, feriado é Não, o terça, né? feriado é na terça, então é É na É, volta terça. do feriado. é bom do feriado. Então, tá bom. Então, Falou quarta-feira que então. vem, estamos de volta a ver o que sai desse negócio aí. Então, tá joia. Boa noite para vocês. Boa Ok, noite, boa Boa pessoal. noite. noite. Boa Tchau, noite. tchau. Boa 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 noite. noite. noite, Mônica. Tchau.